Eu venho te falar de um Deus tremendo que está em cima no céu. Bom dia com muita alegria, meus queridos irmãos e irmãs e a toda a galera da internet. Graça e paz. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar a cada um de vocês uma linda terça-feira, com muita paz, amor, alegria, luz, harmonia, esperança e fé. Falando em fé, a palavra de hoje nos convida ao seguinte tema: tenha você uma atitude de fé. No entanto, antes de começarmos a divulgação da palavra, vamos procurar na história 10 pessoas, isso mesmo, 10 pessoas dentro da história da Bíblia que tiveram uma atitude de fé. Amém? Vamos lá? Por ordem cronológica, a primeira pessoa que teve uma atitude de fé foi Noé. A história de Noé e a sua arca, ela é tão impressionante que até hoje a sua veracidade é questionada. Sim, muitos céticos questionam. Isso por si só mostra o tamanho da fé desse homem, o qual a própria Bíblia nos diz em Gênesis 6:22. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. A segunda pessoa foi Jó. Jó, se existir alguém que sabe o que é sofrer, esse homem é o próprio Jó. Muito se diz sobre ele ter ganho tudo em dobro no final da história. No entanto, os filhos não podem ser substituídos. Todos os aspectos da situação que ele viveu mostram um homem de muita fé, uma fé irretocável, fruto de um coração extremamente grato a Deus. No próprio livro de Jó, capítulo 1, versículo 22, nos diz: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Seguindo, a terceira pessoa, Abraão. Se perder filhos por desastres naturais já é uma dor incalculável, imagina tirar a vida do próprio filho único. Abraão já havia duvidado de Deus uma vez, e é provável que esse fato o consumia. Então era necessário colocar a sua fé em prova novamente. Estar disposto a fazer o impensável é uma das características de um homem de fé. Em Gênesis 22, capítulo 1, nos diz: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Profundo. A quarta pessoa que teve uma atitude de fé dentro da Bíblia foi José. Meus irmãos, minhas irmãs, se a traição dos próprios irmãos não é suficiente para provar uma fé, que tal ser preso e tentado pela mulher do homem mais poderoso que havia no Egito? Quando sabemos exatamente contra quem estamos pecando, é quem de fato, o Senhor das nossas vidas, nós podemos expressar como Ele. Gênesis 39, versículo 9: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?
José se mostrou fiel e passou por todas as provações, e mesmo assim ele perseverou e venceu, porque ele teve uma atitude de fé. A quinta pessoa foi Raabe. Agora pense você, uma cidade inteira prestes a ser destruída. Quem se salvaria? Os poderosos? Os ricos? Os religiosos? Não. Uma prostituta. Isso mesmo. Uma prostituta. Ela, de ouvir falar das histórias de um Deus que ela desconhecia, acreditou. Sua fé era tamanha que se arriscou a própria vida pelo intento dos hebreus. O escritor de Hebreus, dentro de tantos exemplos do Velho Testamento, ele colocou Raabe no hall da fama. Hebreus 11:31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que dizer então de uma mulher chamada Ruth? Isso mesmo, uma mulher moabita que deixou tudo que tinha para algo maior do que qualquer coisa que ela já tinha imaginado na sua vida. No livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 16 ao 18, disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim, Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Outra mulher de atitude, Esther, a sétima pessoa que teve uma atitude de fé. A história de Esther é fascinante, meu irmão, minha irmã. Ela é cheia de reviravoltas. O general do rei Assuero, ele estava determinado a destruir os judeus, que na época estava sob o domínio dos persas. Um povo poderoso. Mas a vida dessa grande mulher mudaria todos os planos. Em Esther, capítulo 8, versículo 5, nos diz: e disse, se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o Agagita, aos quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Agora nós vamos à oitava pessoa, cujo nome é Daniel. Isso mesmo? Muitos conhecem a história de Daniel, um homem cuja integridade e vida de oração ajudou a ver vários milagres. Milagres inacreditáveis, diversos mistérios proféticos. Mesmo estando no cativeiro babilônico, ele conquistou a simpatia do rei. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus,
como também antes costumava fazer. Daniel era um bom exemplo de fé. A nona pessoa, profeta Elias. Elias conta a história dentro da Bíblia, que ressuscitou mortos, fez chover fogo dos céus e foi levado por um redemoinho. Isso tudo acompanhado por uma carruagem e cavalos. E ainda colocou a sua vida em risco quando enfrentava o rei Acabe contra o culto idólatra de Baal. Quem não conhece a história de Elias contra os profetas de Baal? Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 14 e 15. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E para finalizar, meus irmãos, a história do apóstolo Paulo. Paulo era um homem tão apaixonado pelos perdidos que ele literalmente teria pisado o vidro quebrado apenas para alcançar a próxima pessoa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Agora, nós podemos ver que existem 3 coisas para pessoas que têm atitude de fé. A primeira, quem tem fé nunca desiste. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que há recompensa àqueles que o buscam. A segunda coisa, quem tem fé nunca deixa de adorar. Em Mateus 15:25, a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E o terceiro item, para as pessoas que querem ter uma atitude de fé: quem tem fé sempre alcança a vitória. 1 João, capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Tenha você uma atitude de fé. A palavra de hoje, ela está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Meus queridos, a fé, ela pode ser descrita de muitas formas, mas uma maneira muito simples de observar a fé e até mesmo examinar se você tem operado em fé e perceber que a fé gera uma atitude, está lá em Hebreus capítulo 4. A palavra diz que aqueles que creram em Deus, que tiveram uma atitude de fé, entraram no descanso e livraram-se da fadiga e do sofrimento dos esforços humanos. Sim, a pessoa com uma atitude de fé, ela não se preocupa
muito pouco se atormenta ou fica ansiosa em relação ao amanhã. Porque a pessoa de fé, ela compreende que onde ela precisa ir, mesmo desconhecendo o futuro, Jesus já passou por ali. Lembre-se de uma coisa: Jesus é o Alfa e o Ômega. Não somente Ele é o começo e o fim, mas também é tudo em meio a isso. Assim, meu irmão, minha irmã, tenha uma atitude de fé quando você orar nesta noite, colocando sua confiança completamente naquele que era, que é e que há de vir. Amém? Eu gostaria mais uma vez de agradecer a cada um de vocês por estarem no canal, assistindo aos vídeos, compartilhando com os amigos, divulgando a palavra àqueles que necessitam. Agradeço de coração. Quero mais uma vez desejar a cada um de vocês um dia maravilhoso e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Eu venho te falar de um Deus tremendo que está em cima no céu.